Está começando mais um No Alvo. Eu sou o Júnior Totti, estamos aqui com Bruna Cunha e com a nova apresentadora da TV Fema, a Ana Borgato. Ana, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Totti. É um prazer estar aqui com vocês. E para começar o nosso programa de hoje, o nosso No Alvo é o Valdir Max, que é engenheiro agrônomo e também um dos apresentadores do programa Rural. O programa está de parabéns, viu, Max? Seja bem-vindo ao nosso No Alvo. Obrigado, Totti, Ana, Bruna também. É um prazer estar aqui com vocês no Alvo e também um prazer trazer o programa Rural para fazer parte dessa grade, que eu sempre digo, é uma grade muito legal, muito bacana, com grandes novidades e que faz algo diferente. Hoje em dia, a gente tem que fazer algo diferente em tudo que a gente faz. E pode ter certeza, não é para encher muita bola de vocês, não, mas vocês fazem uma coisa diferente, tá? E para começar assim, Max, fala uma coisa para nós. Você nasceu aqui em Assis? Nasci em Assis, sou assisense, né? E Assis é uma cidade fundamental na minha formação, né? Desde a infância, adolescência, prática esportiva, enfim. Assis é uma cidade, apesar de eu ter passado muito tempo fora, nesse tempo, é uma cidade muito legal na minha formação. E quem foi o Max na infância? Ah, quem fui eu? Fui um moleque sapeca. Assis era uma cidade muito tranquila naquela época, né? Minha infância aí até os 15, 16 anos, Assis tinha 60, 50 mil habitantes, poucos carros nas ruas, então a gente brincava muito na rua, vocês devem ouvir muito isso, né? De esconde-esconde, pique, betes, no meio da rua, né? Andar de carrinho de rolemã, descendo as ladeiras, então os colegas ficavam na esquina lá embaixo e falavam, vem, pode vir, né? Só que você nunca chegava até lá, você capotava antes disso, no meio né? do caminho. Então deixava, em algum canto da cidade deve ter um pouquinho de pé, um pouquinho de braço, de dedo, espalhado por aí. Mas isso aí é a infância, né? Isso aí é uma vivência legal, gostosa, da gente poder tinha muitos quintais, terrenos baldios ainda, onde você tinha as laranjeiras, os limoeiros, você podia brincar. Essa foi uma infância muito legal, viu? Muito, muito divertida. E qual era a sua brincadeira favorita? Porque a gente vê que você gosta muito de esporte. É isso mesmo. Sabe o que eu fazia bastante na época? Eu jogava muito futebol, né? Aqui em Assis, como tinha muito terreno baldio, você imagina o seguinte, Ana, cada terreno baldio tinha um campinho de futebol, né? Ou ali as crianças brincavam, ou ali se instalava algum circo, né? Ou então algum parque de diversões chegava na cidade e se instalava naquele lugar também. Então a gente assim, imagina, era campo de terra batida, tá? Então era para se esfolar mesmo, aquelas descidas, né? Então a bola corria, você tinha que correr lá embaixo para pegar a bola, era bem isso mesmo. Hoje em dia é muito difícil ver essa questão de várias pessoas jogando em campo, né? Porque hoje tem quadra para jogar, tem várias coisas. Mas você falou um pouquinho de circo, né? Quando você era criança, você costumava bastante ir no circo, Max? Muito. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando minha filha era pequenininha foi arrumar um jeito de levá-la a um circo, tá? Porque eu acho que a gente tem que pegar alguns exemplos do dia a dia e na vida de uma maneira geral, que são exemplos que não precisa falar nada, tá? O palhaço, por exemplo, não precisa falar nada para a gente, né? O próprio jeito do palhaço agir, dele ser, ele já passa tanta coisa bonita, a pureza, a alegria, enfim, né? Então, quando ela era pequenininha, Maria Eduarda, eu queria que ela fosse a um circo, e a primeira coisa que eu fiz, a levei a um circo, porque foi muito importante para mim. A gente ficava esperando o circo chegar, com os animais, né? Aquela coisa, aquela fantasia, aquela coisa maravilhosa. E para a gente era muito importante. Agora, cadê o circo hoje, né? Cadê o circo? Acho que nem existe mais. É onde tudo começou, aliás. Quem faz teatro sabe que tudo começou no circo, né? É ali que está a arte realmente, né? Como ela é, como ela deveria ser. E você naquela época já brincava de apresentador, assim? Você se imaginava? Não. Eu sempre gostei muito de falar, de me comunicar na escola. Algumas coisas que eu me lembro, por exemplo, era quando era o Dia da Pátria, então eu era o convidado para falar, entendeu? Tinha um texto no Diocesano na época, então eu era o convidado a falar na hora do hasteamento da bandeira. Alguns indícios, né? No Hernani Rodrigues, no GE, lá em cima, na época que eu fazia colégio, eu ajudei a montar um jornal interno, eu e mais 3 amigos, foi o primeiro jornal do Hernani Rodrigues na época, nós ajudamos a montar.
Quando eu ia para a escola, eu escrevia algumas crônicas e deixava embaixo do jornal Gazeta de Assis, que funcionava perto de onde é o Clube Recreativo, a sede social hoje. Então eu ia, porque naquela época, não sei se vocês sabem, a gente ia muito a pé para a escola, tá? Então você saía de casa e você ia encontrando os amigos, tá? Então você andava 10, 15 quarteirões, né? O pai não levava não para a escola, viu? Andava 10, 15 quarteirões e chegava lá com a sua turma. Chegava em 10, 12, 15. Então eu escrevia à noite algumas coisas, né? Eu sempre gostei muito de escrever, e colocava essa matéria, esse artigo, enfim, né? Embaixo da porta que estava fechada ainda do jornal Gazeta de Assis, do Nelson de Souza, que é um jornalista antigo, já falecido. E ele começou a gostar, começou a publicar, e eu continuei. Aí é que surgiu a ideia de fazer o jornalzinho também lá no colégio, né? E quando você era criança, você era estudioso? Se eu era estudioso, eu era estudioso no começo. Então minha mãe sempre falava assim, que eu fui um bom aluno, muito bom até, né? Até um certo ponto, mas depois, aí você começa, como você falou, Ana, eu sempre gostei muito de esporte, aí você começa a dividir o tempo e joga um pouquinho mais para o futebol, para a natação, que eu comecei muito cedo também, né? Depois comecei a jogar basquete, enfim, né? Você acaba deixando um pouquinho de lado. Mas eu sempre fui depois até um aluno mediano, né? Eu nunca repeti, as minhas notas eram razoáveis, né? Nunca fui top, mas também nunca estive lá embaixo. Ali, vai. E você tinha um super-herói na sua infância? Se eu tinha um super-herói na minha infância? Eu acho que sim, eu acho que a figura do pai, né? Meu pai sempre foi assim, o meu herói, sabe? E não estou falando isso, não. Estou falando porque sempre foi um exemplo. Eu acho que a gente tem que ter bons exemplos se a gente quer fazer alguma coisa interessante. Então, sempre foi uma pessoa que levantou muito cedo, tá? 5 horas da manhã ele estava em pé, né? Uma pessoa que não tinha o Porto Seguro quando ele se formou lá atrás, na década de 40, né? Então ele não podia errar, ele era o único que tinha conseguido chegar a fazer uma faculdade entre 9 irmãos, então ele não podia errar. Então sempre acordou muito cedo e tinha 2, 3 trabalhos e corria, mas sempre procurava dar muita atenção para a gente, que é uma coisa rara hoje em dia. As pessoas correm muito e se esquecem de que ao lado tem várias pessoas que precisam de você e que precisam de atenção. Mas não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo, né? De chegar, de conversar, de perguntar como é que está, se está tendo algum problema, é por aí. Então, eu acho que dentro dessa linha aí é um grande exemplo. Não sei se eu consegui seguir muito esse exemplo, mas é um grande exemplo. E seu pai te apoiava muito, Max, nas suas decisões? Muito. Meu pai, assim, eu digo que ele tem uma psicologia dele mesmo, nata, sabe? Pra você ter uma ideia, eu com 16 anos, eu recebi um convite para fazer rádio. E rádio naquela época, em 1975, tá? Era um negócio difícil de se fazer, né? O ambiente não era legal, né? Um ambiente terrível, né? De gente que bebia, enfim, de coisa terrível. Mas ele não disse não para mim, muito pelo contrário. Ele falou, é isso que você quer fazer? Você quer fazer isso? Agora tem um detalhe, tá? Isso é um complemento. O principal é a escola. E a escola você tem que estar às 6 horas da manhã em pé e traz o seu boletim, traz. O boletim, esse aqui, tem que ser daqui para melhor. Se você conseguir isso, você continua. Se você não conseguir isso, você está fora. Então eu comecei a fazer rádio de manhãzinha antes do colégio. Eu apresentava um jornal na Rádio Cultura de Assis, das 6h30 às 7h, com o Lorival Servilha, que é um locutor antigo, muito conhecido na cidade, já falecido. Depois surgiu um horário à noite, e esse é que foi mais difícil ainda, porque à noite eu tinha que ficar das 8h30 às 11h, eu chegava em casa meia-noite, até comer alguma coisa, dormir para acordar às 6h. Mas eu falei, puxa vida, está aí um grande desafio, né? Sabe? Eu tenho que provar que, de repente, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas tenho que provar que sou capaz e também de não deixar de fazer o principal, que era o colégio. E deu tudo certo. E ele confiou, ele não disse não. Falou, vai, faça isso, mas faça direito. É por aí. E como que é a relação com a sua mãe? Bom, a minha mãe é falecida, né? Minha mãe é falecida, vai fazer 1 ano ainda, agora em outubro, e a relação com ela é a mais fantástica. Eu não vejo como minha mãe não estivesse aqui com a gente, tá? Entendeu, Bruno? Ela continua aqui, porque ela foi responsável por eu estar aqui,
ela é a grande responsável, enquanto meu pai estava lutando, batalhando no dia a dia, né, para colocar a comida na mesa, para a gente se vestir, para a gente estudar, e ela estava nos educando e tendo que trabalhar ao mesmo tempo. Então, embora ela não esteja em presença física, mas ela continua muito enraizada nos nossos corações, nas nossas mentes. Em cada atitude do dia a dia, né, ela está junto com a gente, em cada momento, nos iluminando, abrindo caminhos, portas. Eu acho que ela está por aqui agora também. Qual foi a maior lição assim, que ela deixou para você? Lição de caráter, honestidade, e eu acho que uma coisa fundamental. Minha mãe era uma pessoa muito simples, tá? De origem muito simples, né? Minha mãe, ela contava assim que ela acordava de madrugada, ela é de Piracicaba, ela acordava e via uns batidos, né? Era o meu avô, que era sapateiro, tá? Batendo sapato de madrugada na época da guerra, da Segunda Guerra, tá? Por que ele fazia isso? Para conseguir um dinheirinho para alimentar. Porque, embora nós não estivéssemos na guerra, nós tínhamos também muitas dificuldades, né? Na época toda. Então, dentro disso aí, ela aprendeu muito e ela passava essa lição de humildade para a gente, da gente a respeitar as pessoas, da gente saber que nessa vida o mais importante de tudo são os seres humanos. E a sua relação com os seus irmãos? Eu vejo que você fala muito que o seu pai te apoiava, sua mãe também, mas e os seus irmãos? Qual era a sua relação com eles? Para você ter uma ideia, nós estamos todos acima dos 50, né? Todos, né? O mais velho acima de 60. E nós continuamos juntos. O que é uma coisa muito difícil hoje em dia, né? Porque chega em determinado momento, cada um constitui a sua família, os filhos, e cada um vai para um canto, divide isso, divide aquilo, e sempre tem uma coisa ou outra. Nós, lógico que nós temos dificuldade de relacionamento, quem é que não tem, né? Todos nós temos. Mas a gente aprendeu uma coisa: essas dificuldades você não resolve, não as resolve fugindo delas. Você resolve dificuldades enfrentando, colocando o problema na mesa e discutindo, tá? E recebendo opiniões. Nós temos um negócio em comum que todos nós trabalhamos, né? Cada um faz a sua parte, mas quando a gente tem que investir, quando a gente tem que trabalhar em alguma coisa diferente, a gente se reúne, né? Na mesa, colocamos tudo ali e dali sai alguma coisa diferente, mas a gente procura estar sempre junto. Eles estão todos aqui ou moram fora? Eu tenho 4 irmãos, eu sou o terceiro deles, né? Os 3 mais velhos estão em Assis agora, depois que eu voltei também. Então o Fernando, o Zé Carlos e eu estamos aqui. O meu irmão mais novo, que é o Maurício, ele é engenheiro de Minas, ele é engenheiro também, só que ele fugiu um pouquinho da área de agricultura, de agronomia, e trabalha na Vale, em Vitória, no Espírito Santo. Ele já está com quase 30 anos da Vale já. Então é isso aí, né, pessoal? Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, a gente vai trazer alguns depoimentos, Max, que são pessoas que marcaram a sua vida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.